Graça e paz, amados. Amém? Vamos iniciar o nosso culto de hoje com alguns momentos em oração. Então você, no local que você está, você ore ao Senhor, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nessa manhã de domingo, que dirija todos os trabalhos hoje e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, pelos livramentos que Ele tem dado a ti e a mim. Então que nós passamos assim alguns instantes em oração, agradecendo esse maravilhoso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, querido Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Te rendemos graças, Senhor, por uma manhã tão bonita. Te rendemos graças, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para te servir. Por isso, Pai, recebe, Senhor, nosso louvor, recebe, Pai, nossa adoração, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja passeando nesse templo, Senhor, nos renovando, nos edificando, nos enchendo cada vez mais, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, derrama teu amor sobre tua igreja, Senhor. Sejamos sal e luz, como é a tua vontade, Senhor, aqui nessa terra. Abençoa a igreja presbiteriana do Farol, Senhor. Abençoa os ministérios, Senhor. Capacita cada vez mais esse teu povo, para que eles sejam usados para proclamar esse evangelho maravilhoso que o Senhor nos deixou, as boas novas, através de Cristo Jesus, Senhor. Ó Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Tira aquilo que não te agrada de nossas vidas, Senhor. Para que possamos assim te servir de coração e conforme o teu querer, não o nosso, Senhor. Ó Pai, abençoa o seminarista Júlio, Senhor. Teu servo, homem de Deus, escolhido por ti, Pai, para ministrar, para proclamar esse reino aqui na terra, Senhor. O Senhor hoje possa usá-lo, através do teu Espírito Santo, Senhor, para ministrar a palavra apropriada, Senhor, para as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Não temos palavras para agradecer, Senhor. Mas nós te agradecemos, Senhor, desde já, no nome santo de Jesus, aquele que reina hoje e para sempre, Senhor. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 117 diz: louvor pode ir se aproximando. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, amém. Vamos louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É muito bom a cada manhã a gente saber que as misericórdias do Senhor se renovam. E é o motivo de estarmos bem, de estarmos na presença dEle, porque só pela misericórdia, né? Eu ando com meu Deus na rua. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia que me sustém.
Sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Amém. Gostaria de convidar você a ficar em pé para a gente cantar a próxima canção.
mente e coração. Como é bom saber que aos pés da cruz a gente pode depositar as nossas aflições, nossas preocupações. Da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração, e a paz que excede todo entendimento, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz, aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Quero ouvir você. E não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber, aleluia. A Bíblia diz para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Louvemos a Deus com palmas. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Ele é bendito, bendito seja
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós somos remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, do tempo e do espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe de tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, oh, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos cantar a última canção, Acima de Todos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está e a bem sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Recebe, Senhor, nosso louvor. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, Santo Deus. Vem, Senhor, ó Santo Deus.
acima de todos. Acima de todos. Oh, oh. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo, governa minha vida, Senhor, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti como ao teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Ainda de pé, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Capítulo 12. Vamos juntos, de forma alternada, fazer a leitura do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: eu retribuirei, diz o Senhor. A igreja. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos repetir os versos 10, 11 e 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amém. A igreja pode assentar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, querido Pai, te louvamos por essa palavra abençoada, Senhor. Ó Pai, coloca ela em nossos corações, Senhor. Que estejamos sempre lembrados, Pai, dessas palavras e que possamos assim ser praticantes fiel da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor nos dá de termos à nossa disposição essa palavra de Deus para nos alimentarmos, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem abençoado, Senhor, o nosso caminhar aqui na terra, Pai. Por isso, abençoa cada um irmão aqui presente, Senhor. Que eles sejam sal e luz aqui na terra, praticantes fiéis dessa palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nas tribulações. Nos ajuda, Senhor, em oração, para que sejamos sempre perseverantes, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos falado através da Tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos, Senhor. Amém. A gente lê aqui na palavra: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que nos ouvem através da rádio web, meu amado irmão, seja firme, persevere na oração, persevere pacientemente na tribulação, que Deus vai dar a bênção que você merece. Amados irmãos que estão aqui no templo, que sejam também perseverantes, pacientes. Tribulação, nós temos assim várias provas. Em nossa igreja, muitos amados irmãos estão passando por tribulação. Então, que seja paciente, entregue ao Senhor, persevere na oração e Ele vai dar a bênção que você espera, ok? Deus nos abençoe com essa palavra tremenda aos nossos corações. Sejamos praticantes fiéis da palavra do Senhor. Gostaria de saber quem nos visita pela primeira vez. Tem alguém? Muita gente visitando, né? Deus abençoe. Essa é a casa do Senhor. Sinta-se à vontade vocês em nosso meio. E eu peço à igreja que, onde viu, né, levantar a mão, depois vai lá, abraça e também compartilha a bênção com esses nossos visitantes. Então, que Deus abençoe. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: sejam em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor. A gente vai cantar mais um louvor e em seguida o seminarista Júlio estará ministrando a palavra de Deus aqui para os nossos corações nessa manhã. Seminarista Júlio é um seminarista da igreja e que nós temos a honra de recebê-lo, não muito, mas ele tem desenvolvido um trabalho muito bom na igreja lá de Tabuleiro. Como presbitério, nós temos acompanhado o trabalho que ele desenvolve naquela comunidade. Ele tem nos abençoado também no alto do céu. É um servo do Senhor, um homem escolhido por Deus e que no próximo ano, se Deus assim permitir, e nós todos esperamos, será mais um pastor abençoado na comunidade de Alagoas. Eu gostaria só de lembrar os amados que hoje está havendo reencontro de casais com Cristo lá no interior, lá na praia, né, na Japaratinga, se não me engano. Então hoje a gente está sentindo falta de alguns amados irmãos que estão lá participando daquela bênção. Peço à igreja que ore, né, que Deus também venha abençoar esses casais que lá estão participando desse reencontro. Mas onde Deus está presente, né, a bênção está completa. Nós estamos presentes e Deus está aqui passeando nesse templo, nos edificando nessa manhã. Deus seja louvado. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Igreja do Senhor, igreja do qual fazemos parte. Eu e minha esposa está ali com muita alegria. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês nesta manhã. Muito feliz fiquei quando, agora há pouco, louvamos um hino muito belo, que em uma parte desse hino cantamos: Tu és santo, santo, santo e santo é o Senhor.
Você tem ideia e você consegue mensurar o que você está declarando diante de Deus? É algo que João, no livro de Apocalipse, revela que no grande dia do Senhor, nós estaremos unidos a um grande coral celestial que estará diante do trono da graça de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E como é bom, por alguns instantes nessa manhã, tratando de uma forma ainda aqui preso a esse mundo, mas tendo o Espírito Santo de Deus, temos a liberdade através de Cristo Jesus e a oportunidade de desfrutar um pouquinho da glória celestial, do qual desfrutaremos por toda a eternidade diante de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei se você sente isso, mas enquanto eu cantava ali, Tu és santo, 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 eu começava a vislumbrar o futuro, que espero que seja um futuro bem próximo, onde eu estarei junto com o povo de Deus, clamando e declarando, dizendo: Senhor, Tu és santo, e a Tua santidade alcançou a minha vida, e a Tua graça e o Teu amor é revelado na pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso é uma promessa futura, isso é um relacionamento futuro que a Bíblia nos traz, e a certeza, e a esperança, e a confiança de estarmos aqui unidos, esperando a volta do nosso Senhor. Se essa não for uma convicção que esteja no nosso coração, de nada importa essa nossa reunião, esse nosso ajuntamento. Estamos aqui no dia do Senhor com a certeza que Ele disse que um dia voltaria para buscar a você e para buscar a mim, para viver com Ele eternamente lá no seu reino, onde Ele mesmo preparou para que a sua igreja pudesse viver. Mas, irmãos, enquanto isso, Deus nos dá uma outra coisa para que possamos nos relacionar com Ele, e é justamente sobre isso que eu queria falar nessa manhã, rapidamente, espero que assim seja, com a igreja nesta manhã. E é justamente a oração, algo muito importante, algo muito negligenciado no nosso meio. A gente vive hoje uns dias tão corridos, o trabalho, os estudos, todas as nossas atividades têm nos tomado tempo, que a oração tem sido ou o primeiro ato, quando a gente assim levanta da nossa cama, ou ela é apenas o último ato do nosso dia, quando vamos dormir lá e a gente faz aquela oração, até mesmo bem resumida, né? Olha assim, está com tanto sono, tão cansado, que diz: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, e cai na cama lá do lado. Enquanto o Senhor volta, irmãos, para nos buscar, Ele deixou algo muito precioso, para que eu e você possa se relacionar com Ele, e é uma coisa chamada oração, onde a gente encontra descanso e paz no Senhor, quando nos prostramos diante da sua santidade e da sua soberania, reconhecendo que Ele é o nosso Redentor. A Bíblia descreve várias formas de orações. O próprio Jesus vai ensinar em uns dos seus discursos aos seus discípulos, questionado como deveria eles orarem. Jesus instrui para como eles deveriam se direcionar ao Pai, e há um exemplo claro de uma oração, como o homem deve se dirigir a Deus, buscando perdão, buscando que o reino de Deus seja implantado na nossa vida. Mas eu queria compartilhar com você uma oração muito preciosa, que está no livro de Salmos. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. O Salmo de número 13. Oração é algo que mexe com o nosso coração. Oração é algo que mexe com a nossa vida e transforma o nosso ser ao ponto de revelar a nossa dependência
total ao nosso Senhor. Oração, irmãos, ela pode ser feita de várias formas. De vários modos a gente pode se colocar diante de Deus. E há diversas formas de oração. Isso certamente vai ter a influência do que eu estou passando em certo momento. Certamente aqueles que estão passando por um momento muito bom agora em sua vida, a sua oração é uma oração de gratidão. É uma oração onde você se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, muito obrigado pelos benefícios que o Senhor tem me dado. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor tem me abençoado, e a certeza que eu tenho que ainda há coisas boas a vir, porque Tu és um Deus abençoador. A palavra diz que o Senhor é o Pai, e aquele Pai celeste que nos dá coisa do qual até mesmo nós não merecíamos. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz que Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos, que pensamos ou que podemos imaginar. Esse Deus que é glorioso, esse Deus que é poderoso, Ele faz acima do que a nossa limitação e a nossa capacidade pode pedir a Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Você crê nisso, irmãos? Esse é o Deus que a Bíblia nos mostra. Mas aqui há uma oração num momento muito difícil na vida do rei Davi. O Salmo 13 traz a relação de uma oração, e o seu título diz uma oração de fé. É até meio contraditório, eu ainda não vi uma oração que não seja procedente da fé do coração do homem. Mas a oração que Davi coloca, irmãos, diante de Deus, a oração que é dada a Davi, colocada diante do trono de Deus, é algo surpreendente, porque Davi estava passando por uma situação que talvez você esteja passando, que talvez eu esteja passando, que talvez aquele lá, irmãozinho que senta lá no fundo, que muitas vezes chega com um sorriso muito bonito no rosto, mas o coração está ardendo de tristeza, porque ele tem passado tribulação na sua vida, que só mesmo, quem sabe, é ele e o Senhor. Davi estava passando uma situação dessa. E a minha questão e o meu questionamento é saber que tipo de oração nós fazemos quando estamos passando por dificuldades. Eu fui fazer uma pesquisa na internet e vendo alguns grandes homens que falam acerca de quando estão num leito de morte, próximo a serem ou executados, ou padecendo por uma enfermidade muito grave, e eles num leito de morte declaram algo que certamente, irmãos, eu e você declararemos quando assim estiverem, tendo a certeza que o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. É interessante que eu estava fazendo uma leitura sobre isso, e encontrei um homem bem conhecido, Napoleão Bonaparte, e ele disse no seu leito de morte: o imperador morre, solitário e abandonado. Sua luta de morrer é terrível. Um outro filósofo conhecido, Nietzsche, ele diz: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Mas Davi passando por uma situação bem parecida. A oração de Davi é totalmente diferente desses homens. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Eu queria que você lesse comigo o verso 6.
cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Isso é uma palavra de oração, irmãos? Pede a você que feche seus olhos e a gente orar mais uma vez nesse instante. Ó Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome porque nesse dia o Senhor nos trouxe a esse lugar para glorificar e exaltar aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações através da exposição da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, através do Santo Espírito de Deus, ministre as nossas vidas, de tal forma, Pai, que saiamos desse lugar revestidos de confiança em Cristo Jesus. Renova, Senhor, as nossas vidas. Nos faz viver assim como o Senhor quer que vivamos, para o louvor da glória do Teu nome. Amém. Falar sobre oração, irmãos, é logo certo que nos venha aquela velha coisa tratada na escola bíblica dominical. Deus responde de pelo menos 3 formas, e certamente você já tem isso decorado. Ele diz um sim, ele diz um não, e ele diz um espere. Mas em algumas vezes o próprio Deus responde de outra forma, que talvez você diga, mas não é resposta, Júlio. Mas Deus responde sim de outra forma. Ele se põe em silêncio, esperando a nossa ação diante de todos os problemas das nossas vidas. É interessante, irmãos, percebermos o que Davi está passando aqui nessa situação. Ler o livro de Salmos e tentar atrelar a passagem ou o salmo específico para o contexto histórico é algo muito difícil. É certo que alguns salmos podem sim descrever algo que a gente pode automaticamente associar algumas passagens em Samuel, algumas passagens em Crônicas, a gente pode associar em algumas passagens nos livros de Reis, é claro. Mas o Salmo 13, irmãos, é uma questão muito grande porque há uma divergência do que Davi está passando. E talvez você diga, isso não é importante. É importante sim. Porque certamente do modo que Davi passou lá atrás, há muito tempo atrás, você pode estar passando hoje. E o mesmo Deus de Davi lá atrás, é o mesmo Deus que atua na sua vida hoje, e que atuará na sua vida por toda a eternidade. Sabe, irmãos, alguns comentaristas falam que Davi aqui nesse momento estava sendo perseguido por Saul. E Saul querendo tirar a vida do rei, o rei agora vê com perigo e Deus o livrando, muitas vezes chega a um momento que Davi entra em desespero e faz essa oração diante de Deus. A estrutura do salmo, da poesia, parece demonstrar verdadeiramente isso. Mas também há uma outra corrente que diz que aqui nesse momento, o contexto de Davi era algo que Davi estava passando por uma perseguição e não era de Saul, era do seu próprio filho Absalão, que agora rebelde contra o pai, queria matar o seu pai para usurpar o trono em Jerusalém. Olha, irmãos, uma coisa é certa, a gente não pode de fato definir qual era o contexto que Davi estava passando, mas uma coisa o texto deixa muito claro: o rei estava em desespero, e a sua alma estava angustiada diante da situação que Davi estava passando. É muito claro, a gente vê isso na oração dele. E aí é justamente sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Se eu pudesse dar um tema a esse momento, a esse momento de sermão, eu poderia sugerir um tema da seguinte forma: os ensinos do Senhor quando passamos pelo seu silêncio.
E pelo menos 3 princípios eu posso retirar desse texto, irmãos. O primeiro princípio está no verso 1 e no verso 2. Eu queria que você acompanhasse. E ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Até quando? Até quando? Até quando? E até quando? Pelo menos 4 vezes Davi repete esse questionamento diante de Deus. Mas como pode um servo do Senhor questionando a Deus sobre a sua situação? A Bíblia diz lá em Romanos: quem é o homem? Quem é o vaso para que ele possa questionar o seu oleiro? O salmista diz: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Salmista aqui, Davi, chega diante de Deus e diz: até quando, Senhor? Irmãos, podemos sim perguntar a Deus: até quando iremos padecer por tais situações? E eu tenho certeza que você, nas suas orações, já tem derramado muita lágrima diante de Deus, para que Ele resolva algo que ninguém nesse mundo pode resolver. Apenas a sua intervenção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo que Davi fala nesses 2 versos. Davi olha para Deus e se refere a Deus como Senhor. E Senhor aqui é uma expressão no texto dada como Yahvé, ou seja, demonstra um Deus da aliança. Era um Deus que lá em Samuel, no capítulo 7, tinha dito assim: Davi, eu sou contigo onde quer que você andares. Eu sou contigo. E toda vez que essa palavra Yahvé traz no Antigo Testamento, é uma relação pactual, irmãos. É algo que Deus fez com o homem. E possa ter uma certeza: o que Deus promete às nossas vidas, Ele não quebra o seu pacto nunca, porque Ele é fiel e justo. Talvez eu e você possamos quebrar essa relação com Ele, mas a relação de Deus com a minha vida e com a sua vida, ela nunca é quebrada, porque Ele é Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. Mas Davi entra em desespero. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi é a necessidade que eu tenho de Deus. A necessidade, irmãos, que eu tenho de Deus, mesmo Davi sendo rei, mesmo Davi sendo poderoso num império, tendo uma fortaleza muito grande e um exército que em todos os momentos saíra vitorioso. Mas Davi olha e ele trabalha alguns verbos nesse texto interessante. Ele diz: até quando, Senhor? O Senhor há de esquecer de mim? Até quando, Senhor, o Senhor ocultará de mim o rosto? Até quando, Senhor, eu estarei relutando? E até quando se erguerá, ou quando o Senhor esconde o rosto de mim, se ergue os inimigos contra a minha vida? Se você olhar um pouquinho para esse texto, a sequência dos verbos traz algo que demonstra a necessidade que Davi tem de Deus, porque no último verbo ele vai dizer assim: se o Senhor esconde o rosto de mim, os meus inimigos se levantam contra mim. Ou seja, irmãos, Davi agora começa a colocar diante de Deus como se Deus estivesse esquecido dele. E aqui há o desespero do rei. E eu queria trazer uma ilustração bem rápida, para que você compreenda um pouco esse momento. Certamente aqui tem alguns pais e algumas mães, e crianças pequenas. Quando a gente vai em um lugar público, ou um shopping, ou uma praia, você começa a imaginar em colocar uma criança lá dos seus 5, 6 anos, ou até menos, e colocar ela em certo lugar,
e você sair um pouco do lugar próximo a ela, e você mesmo um pouquinho distante, você fique olhando para ela, e você fique ali no seu lugar, um pouquinho distante, mas tendo a certeza que todos os movimentos daquela criança é dependente de você que é o pai, de você que é a mãe, mesmo estando distante, mas você está cuidando, você está olhando, e qualquer passo em falso que aquela criança der naquele lugar, você pode muito bem chegar próximo a ela e intervir quanto àquela situação. Mas a situação de Davi era totalmente o oposto. Davi não estava aqui como o pai, Davi aqui estava como o filho. E eu não sei se você já teve a oportunidade de esquecer o seu filho em algum lugar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, mesmo indo a um supermercado, deixar a criança um pouco perdida ali naquelas partes onde o supermercado é dividido. A criança logo olha para um lado, para o outro, e ele não enxerga a pessoa do pai. Sabe o que é que acontece com aquela criança? Ela entra em desespero. Sabe, irmãos, parece que os olhos do pai e os olhos da mãe é algo que certamente traz para a criança cuidado, traz para a criança algo como demonstrasse: meu pai está olhando para a minha vida e ele está velando por todos os meus atos. Você já viu aquela criança traquina que quando olha e vai fazer alguma coisa e o pai não está olhando, o que é que ela faz? Faz algo que desobedece. Porque parece que quando seu pai ou seus pais não estão olhando, com os olhos, o rosto direcionado àquela criança, ela acha que agora ela está sozinha. Era isso que Davi estava achando, irmãos. É isso que uma filosofia chamada de deísmo aí tem tentado aplicar isso dentro da igreja. Deus lançou você nesse mundo, pôs uma cordinha lá, que nem aqueles brinquedinhos animados, e lançou você nesse mundo e foi embora para o trono da sua graça. E não é isso. Davi agora começa a clamar, começa a pedir, irmãos, e há uma certeza na minha vida e na sua vida, que isso é diferente, porque o Senhor está com os olhos postos na minha casa, na sua casa, na sua igreja, e mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, não temeremos. Esse mesmo salmista vai dizer: eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o Senhor. Mas Davi revela isso dizendo: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Senhor, eu necessito do Senhor. Sabe, irmão, muitas vezes estamos como essa criança, tomando decisão na nossa vida acerca do nosso próprio conhecimento, acerca da nossa própria capacidade, acerca da nossa experiência. E o que o nosso Senhor espera é que nós estejamos clamando e pedindo a Ele para que Ele intervenha sobre a minha e sobre a sua vida. A segunda coisa que eu aprendo com Davi acerca do silêncio de Deus quanto às nossas orações. A segunda coisa é que Deus me mostra a dependência que eu devo ter dele. E eu queria que você olhasse comigo na palavra do Senhor, o verso 3 e o verso 4. O salmista diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, vindo eu a vacilar. A primeira coisa, Davi começa a clamar até quando, demonstrando a necessidade que ele tem de Deus. E agora Davi começa a dizer: Senhor,
atenta para mim, responde. Ó Deus, ilumina-me. Ou seja, irmãos, o clamor de Davi é dizendo assim: Senhor, eu sei que os teus olhos estão sobre a minha vida, mas faz uma coisa, Deus, responde-me, porque eu sou dependente do Senhor, e não há outra pessoa que possa resolver os meus males, a não ser que seja o próprio Deus agindo na minha vida. Responde-me. Responde-me, ó Deus, e não só responde-me, ilumina-me, para que eu possa tomar as ações reais e as ações verdadeiras, para que a minha vida seja uma vida abençoada diante de Ti. Eu lembro de uma coisa, irmãos. Um dia um presbítero, e se ele estiver aqui ele vai lembrar do que ele fez, do que ele falou. Ele foi pregar lá na igreja do Alto do Céu. E eu tinha acabado de chegar na igreja, faz um tempinho. E aí, esse presbítero pregando lá uma mensagem abençoada, chegou um momento que o presbítero disse, olha, no púlpito, foi o senhor não, viu, Gleibs? Chegou um momento no púlpito que ele disse assim, irmãos, para eu fazer qualquer coisa, comprar, adquirir qualquer coisa, até mesmo coisas simples, eu oro a Deus e peço a Deus para Deus direcionar a minha vida. Confesso que eu sentado lá disse, mas rapaz, que coisa séria. Será que agora para eu comprar um sapato ou comprar uma coisa mais simples do meu uso diário, eu preciso clamar a Deus? Será que esse presbítero não está sendo muito rude, muito radical? E aí eu fui para casa com aquilo. Irmãos, eu acho que tem pelo menos 8 anos que esse presbítero falou isso. E eu nunca esqueço dele, porque sempre que o vejo, eu lembro dessa palavra. E é interessante que eu fui aprender isso de uma forma muito dura. E que hoje, eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido aquele homem falar, como ele falou, e aquelas palavras eu tivesse praticado na minha vida, eu não teria sofrido algumas coisas que eu sofri há um tempo atrás. Porque não tem nada melhor na vida de um servo de Deus do que clamar ao Senhor para que Ele direcione todos os seus passos. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que não deve incomodar o Senhor nas nossas orações com coisas simples. Às vezes a gente acha que Deus não se importa com as nossas pequenas decisões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é Deus em apenas 70% da sua vida. Deus não é Deus em apenas 50% ou 40% da sua vida. Deus é Deus 100% na sua vida, e Ele restaurou a sua vida por completo para o louvor da glória do seu nome. E a coisa que Ele mais se interessa é que nós de fato dependamos dEle, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. De vez em quando eu converso em casa com a minha esposa, converso com a minha filha, converso com alguns amigos, digo, eu deveria ter aprendido aquilo que o presbítero falou há muito tempo atrás. Se nas pequenas coisas, Júlio, você tivesse consultado a Deus, pedido para que Deus lhe respondesse e lhe iluminasse, certamente a consequência seria algo totalmente diferente. Talvez, irmãos, vocês estejam passando aqui por uma situação muito difícil ou parecida como Davi. E você já consultou a todo mundo. Você já foi ao seu pai, você já foi à sua mãe, você já foi ao seu amigo, você já pode ter vindo até aqui ao pastor, aos pastores da igreja, a uma liderança. Mas talvez você tenha esquecido aquele que pode transformar a sua vida por completo. O salmista Davi está nos ensinando a buscarmos a presença de Deus em oração, clamando a Ele, para que Ele ilumine o nosso proceder, para que Ele diga a última palavra das nossas vidas, que certamente a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Se você tem passado por esse constrangimento de consequência, de decisões erradas que você tem tomado, eu quero lançar um desafio à sua vida nessa manhã. Entregue todas as suas decisões na mão daquele que sabe todo o nosso futuro. Entregue as suas decisões na mão daquele que sabe o que é bom e o que é, de fato, agradável para a sua vida. Porque se assim você não fizer, certamente a consequência será algo que Davi vai declarar no verso 4, quando ele diz: se o Senhor não atentar, se o Senhor não responder, se o Senhor não me iluminar, certamente os meus inimigos prevalecerão contra a minha vida. Mas há uma última coisa que o salmista vai ensinar no Salmo 13. E aí é uma característica dos salmos, principalmente salmo de lamentação, como aqui está acontecendo com Davi. Ele começa com um desespero, ele traz um clamor a Deus, e depois ele reconhece e lembra de quem Deus é na sua vida, e a linguagem que Davi traz vai mudar totalmente no verso 5 e no verso 6. Aquele homem que dizia até quando, aquele homem que apresentava desespero diante de Deus, aquele homem que pedia a Deus para olhar para a sua face, para dirigir os seus passos, para responder a sua oração. Davi agora começa no verso 5 dizendo: ó Senhor, no tocante a mim, eu, Senhor, confio na tua graça. Ó Deus, no tocante a mim, eu me alegro na tua salvação. Olha, irmãos, a linguagem do salmista mudou. Ele repetiu aquela palavra lá, Yahvé, do qual ele tinha citado no primeiro verso. Ele lembrou de quem era Senhor na sua vida. E é muito bom a gente lembrar de quem é Deus, porque a gente enxerga quando o livro de Hebreus diz assim: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Sabe o que isso implica, irmãos, na minha vida e na tua vida? É que o mesmo Deus que um dia restaurou o teu coração e que hoje você esteja passando por dificuldade, é o mesmo Deus que restaurou lá atrás e não há variação nele. Deposite a sua confiança nele, que ele certamente mudará a situação da sua vida. Davi olha para aquele rei, para aquele Senhor, e diz: no tocante a mim, eu me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei na tua salvação. E salvação aqui, irmãos, não era ato redentivo. Salvação aqui, para Davi, nesse momento, era a intervenção de Deus, ou seja, era o cuidado de Deus sobre aquele momento que ele estava passando. Era a salvação, era o cuidado, era Deus agindo naquela circunstância, naquela situação de Davi. Que alegria! E aí ele encerra o salmo, falando no verso 6, dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Ele começa no desespero, e ele termina com um louvor, dizendo assim: mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante dessas circunstâncias que parece ser adversa e parece que nada vai mudar, uma coisa eu vou fazer, Senhor, eu vou confiar em Ti, e os meus lábios irão declarar louvores ao Senhor em todos os momentos da minha vida. Louvarei ao Senhor em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Eu estarei diante do Senhor prostrado, celebrando aquele que é o meu Salvador. Essa era a oração. Eu gostaria agora de lembrar a você aquilo que eu comecei na introdução falando de dois homens, Napoleão Bonaparte e Nietzsche, que diante do desespero de vida, eles disseram uns aos outros, ou revelando isso, para que seja conhecido de todos os seus seguidores,
Há um desespero porque eu não tenho em quem descansar. Eu lembro agora de 2 grandes homens, e eu queria encerrar com isso. Eu lembro de um homem chamado Apóstolo Paulo. Diante de tantas privações, diante de tantas perseguições, diante de tanta dificuldade, irmãos, de tantos açoites, de tantas prisões, diante de fome, diante de riqueza, diante de luta, diante de alegria, o apóstolo Paulo olha para trás, diante de tudo aquilo, onde o apóstolo Paulo poderia dizer: ó Deus, eu estou passando uma dificuldade muito grande, parece que as coisas não mudam na minha vida. O apóstolo Paulo faz uma declaração totalmente diferente. Ele olha e diz assim: eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, completei a carreira e guardei o que, irmãos? A fé. Em outras de suas cartas ele diz assim: eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Talvez a gente precise se lembrar disso muitas vezes no nosso dia. Eu sei no Deus em quem tenho crido. E o outro homem que me traz muito constrangimento e oro muito a Deus, é um homem que talvez você tenha conhecimento, chamado Policarpo. Também vem daquele início da igreja. E conta a história, irmãos, que ao ser indagado para negar a Jesus, ele é lançado a uma fogueira. E os homens perguntam a ele: será que agora, mediante a dificuldade que você tem passado na sua vida, você vai negar a Cristo? Será que diante da morte você vai negar a Cristo? Negue a Cristo, negue a esse seu Senhor. Proste-se diante de César. Policarpo olha e diz: durante 86 anos da minha vida, esse Senhor nunca me abandonou. Não seria agora que eu iria negar o seu nome. Sabe, irmãos, é desse mesmo Deus que lá atrás intervia sobre a situação dos seus filhos, que continua agindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que você precisa, e que eu preciso todos os dias, depositar toda a minha confiança nele. Através das nossas orações e através das nossas súplicas e através do nosso modo de vida, onde certamente o seu nome será glorificado. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos abençoe. Ao olharmos para a vida de Davi, e esse salmo não é um salmo messiânico, mas ele mostra de fato em quem Davi confiava. Ele tinha certeza que Davi confiava naquele que é o seu Senhor. E a nossa confiança hoje também está depositada no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. O grande desafio da minha vida e da sua vida é continuarmos prostrados aos pés do nosso Salvador, tendo a certeza, em qualquer que seja a circunstância, se Ele não mudar ela, nós passaremos a dificuldade junto com Ele. E ali Ele estará conosco, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez em João. Eu irei preparar morada para vocês, mas vocês não ficarão órfãos. Virá um e habitará na sua vida, que também é Deus, e Ele estará contigo, vos auxiliando, e no momento que você não puder mais orar, que a dificuldade da sua vida for tão grande que você não consegue nem sequer falar a Jesus, diz o apóstolo Paulo que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele entrega
a nossa vida diante do trono da graça de Deus. Oremos ao Senhor, irmão, nesse instante, para que essa mesma confiança no nosso Salvador tenhamos até o dia que Ele retornará para nos levar para a morada eterna diante de Deus Pai. Amém? Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus de providência. Muitas vezes, ó Deus, estamos como Davi, questionando e sendo questionados, ó Deus, por tantas coisas que padecem a nossa vida. Ó Deus, muitas vezes o desespero, assim como Davi demonstrou, bate à porta do nosso coração, Pai. Muitas vezes, ó Deus, isso mexe com a nossa fé, Paizinho. Ó Deus, mas como Davi clamou ao Senhor, como Davi confiou no Senhor, como Davi lembrou do Senhor, nós queremos lembrar todos os dias de quem o Senhor é na nossa vida, tendo a certeza, Pai, que quando a dificuldade bater a nossa porta, nós estejamos seguros, porque Tu és a nossa segurança. Tu és o refúgio bem presente na hora de angústia, na hora de tribulação, Senhor. Nós não nos apegamos a ninguém, nós nos apegamos ao nosso Senhor. E a nossa oração, Senhor, e o nosso coração se prostra diante de Ti. Ó Deus, mas certamente nesse lugar há pessoas que estão desesperadas. E somente, ó Deus, o coração e o próprio Senhor sabe de todas as coisas. Queria te pedir nessa manhã, Senhor, tendo a certeza que o Teu Espírito habita em nós e está no nosso meio. Cuida, Senhor, dessa vida. Cuida desse coração para que ele continue confiando no Senhor, tendo a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Cristo já derrotou todo o mal para o louvor da glória do Senhor. Direciona, ó Pai, os nossos passos, nos faz enxergar a Tua vontade, meu Pai, nos faz perceber os Teus caminhos e caminhar conforme a Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós louvamos a Ti. É no nome de Jesus que nós agradecemos por esse dia e pela certeza que estamos, ó Deus, louvando a Ti, porque mais uma vez o Senhor está conosco. Tu és o Deus Emanuel, o Deus que certamente nunca nos abandonará. Louvado e engrandecido, meu Pai, seja o Teu nome para todo sempre. Amém. Hoje uma palavra abençoada dessa, só glória. A caminhada cristã é difícil. Temos esses momentos. Sei que tem irmãos e irmãos aqui em nossa comunidade que passa por um momento muito difícil. E aí fica, né? Até quando? Até quando? A parte mais importante é essa. Esses dois últimos versos dessa palavra. Então, essa palavra esteja na nossa mente, né? Que a gente não possa jamais esquecer quando chegar esses momentos. Esse presbítero que falou, eu queria também ser ele, né? Eu também já, não sei se lá no alto do céu, mas em um dos meus sermões eu disse: tudo que eu faço eu pergunto a Deus. Então, a oração é mais ou menos assim: Senhor, se for da Tua vontade, que tudo dê certo. Se não for, que dê problema.
Então, quando vem o primeiro problema, não pode por causa disso, não tem, aí eu já sei que é Deus respondendo. Mas também minha vida não é uma vida de... Eu também sou pecador. E aquelas vezes que eu forcei não entender o que Deus estava me respondendo, aí aconteceu o pior. Eu tive que pagar, e até hoje, quando faço isso, pago pelos meus erros. Se tudo dá errado, depois de uma oração dessa, aí eu já sei que Deus não está no negócio que eu posso sair. E hoje eu, até pelo processo que rola aí pela justiça da minha promoção, que nunca vi uma coisa tão difícil, depois de 30 e poucos anos de dedicação ao serviço, à honra, a tudo que foi bom pelo Estado, sempre dedicado àquilo. Quando chega no final, aí por causa de alguns que fazem parte do nosso quadro, aí vem o ódio dos que estão em cima para ele, e atingindo ele, atinge todo mundo do nosso quadro. Então, já teve processo na justiça que orei, pedi a Deus e tudo foi bênção. Tudo a gente tem ganho na justiça, mas é difícil, porque não sei se funciona assim. Tem pedido? Julga. Não tem? Não julga. Só a justiça de Deus é que, porque já passa de 5 anos e está, mas não por nada, é porque está lá na gaveta do juiz, na gaveta da juíza. E quando eu ia lá falar isso, não, está de férias, não, está de licença, não, não veio hoje, não, está doente, e assim vai. Eu não sei se graças a Deus que o nosso justo juiz, esse não dormita, não dorme, esse está sempre presente. Mas não sei, é uma raça, um grupo privilegiado. Então, o problema é que não sai da gaveta da juíza. Porque aí ultimamente eu orei ao Senhor, pedi: Senhor, toma a frente, eu não vou mais lá, não quero, o Senhor faça a obra completa. E eu estou, vez por outra, e dá aquela vontade, mas aí eu me lembro da oração que eu fiz. Aí eu vou lá na internet, só acompanho o processo, onde é que está e como está saindo. O problema é sair de lá para ir para o tribunal, mas não está, aí está na mão do Senhor. Então é isso que a gente deve ter a certeza, é entregar na mão do Senhor, é orar e não ir buscar atrás. Ora, entrega e não vai buscar atrás. Então, Deus nos abençoe nesse dia. Nós temos aqui esse privilégio imenso de estarmos aqui na casa do Senhor. Essa semana o missionário inglês foi decapitado, Então tem muitos países aí, e o Papa já dizia que a terceira grande guerra já iniciou. A gente tem que orar pelo mundo, orar por tudo isso que tem acontecido. Eu também li um artigo que o escritor dizia que a gente tem que orar por uma guerra, para poder acabar o que está ocorrendo com os inocentes por aí afora. Estão sendo massacrados, estão sendo mortos com um tiro na cabeça, arrancando a cabeça, degolando. E isso, ele até dizia, nós temos que orar para a terceira grande guerra, para poder acabar como acabou lá na época de Hitler, aquele grande massacre que foi. Então eu até concordo em parte, porque guerra não se leva a nada, guerra só traz destruição. Então seria tão bom que Deus assim soberanamente colocasse a mão sobre o mundo e aí fizesse a paz reinar nesse mundo tão atribulado. Mas a gente vai para a palavra, e a palavra de Deus diz que finais dos tempos estão aí presentes, e a gente tem que se preparar. Jesus vai voltar, e pelos sinais é breve. Eu gostaria de saber aqui da igreja, quantos têm ouvido ou já ouviu alguma vez a rádio web da nossa igreja? Levante um dos braços. Jovem. Deus abençoe vocês e continue orando, divulgando esse ministério. É um ministério trabalhoso, mas que é um privilégio. Também não é um ministério para curto prazo.
é um ministério para longo. Para o mês, se não me engano, a gente vai já louvar, viu, Marcelo? A gente vai louvar o último louvor. Ele já estava ali, apóstolo. Mas eu quero só concluir esse trabalho de hoje. Como eu disse, é um privilégio para a gente estar aqui, né, louvando esse Deus, falando com Ele, elevando nossos pensamentos através das orações, das palavras do louvor. E tanto aqueles que não podem, como eu falei, nesses países. Mas a nossa rádio, ela tem o privilégio de levar a palavra a todo mundo, né, através da internet. E aí tem vidas sendo abençoadas em Israel, no Paquistão e vários países daquele que eu sempre vou lá consultar para ver quem está ouvindo. E a nossa rádio, ela sempre tem abençoado mais o povo lá fora do que a própria igreja. Quem ouve, né, gosta, tal, claro que tem alguns que comentam, mas no todo é uma bênção, mas a gente tem que abençoar muito as nossas vidas aqui. Ontem, depois da meia-noite, sempre que estão contactando lá o contato, né, a mensagem do ouvinte, eu estou, quando entram lá no contato, aí já cai no meu celular, eu já estou sabendo do que está se passando. Então esse Aparecido F. Vaz, ele é de São Paulo, pelo prefixo aqui do telefone, ele diz: essa rádio é excelente, conheci justo no dia em que eu estava muito mal e ouvi a pregação do reverendo Felipe, e Deus falou muito forte. Que Deus abençoe todos. A vocês, fiquem com Deus. Então são essas mensagens assim que nos chega, que fortalece, né, o ministério, e a gente tem mais força para continuar com esse ministério. Então Deus está abençoando muita vida, também com o nosso culto ao vivo, também com os cultos que são gravados e colocados lá no YouTube, à disposição de todo mundo. Assim, a gente sempre está lá vendo mensagens abençoadoras, né, dizendo que está sendo edificado. Por exemplo, na Inglaterra, as igrejas fecharam uma parte, algumas estão fechando, e aí fica a dificuldade para se assistir um culto, mas tem muita gente sendo privilegiada lá, assistindo o culto pela internet, e tem nos comunicado isso através do espaço lá. Que a igreja continue a orar por esse ministério. Como eu disse, a gente vai fazer um ano da rádio e um ano e pouco da TV. Temos abençoado muitas vidas por aí afora. É um ministério que é a longo prazo, né? Com o tempo as pessoas vão acessando, vão aprendendo e vão abençoando em qualquer parte do mundo que estiver. Eu peço à igreja que continue a orar pelo ministério. Não é um ministério, é um ministério trabalhoso. É trabalhoso, mas é muito edificante para a minha vida, para os demais que estão trabalhando conosco. Se você deseja também fazer parte desse ministério, é só contactar conosco. A rádio, ela pode ser ela não vai gastar espaço no seu celular, não vai gastar memória. Todas as mídias estão convergindo justamente para a internet, né? Hoje tudo está lá na internet, então com o tempo vai ficar mais ainda. Então tudo, inclusive as rádios locais, elas estão migrando também para a internet, porque não tem outro caminho, é esse. E aí vocês jovens que quiserem abençoar seus pais, aquele celular mais antigo que vocês sempre se renovam, né? Então aquele mais antigo ele pega. Você pode trazer o celular, a gente instala aqui, se você não souber, mas é muito fácil através do RádioNet. Você instala no celular. Lá em casa o salão é abençoado, a secretária é abençoada e ela sempre está lá conectada com a nossa igreja, nos sermões dos pastores. E geralmente quinta e sexta-feira está repetindo aqui o de domingo. E tem outros sermões. A gente vive a escavacar pela internet aquilo de bom que tem para os irmãos estar ouvindo. Então, seja também abençoado, abençoe a vida da sua mãe, abençoe a vida dos seus familiares. Pega aquele celular velhinho, mas que
tenha o Android e a gente instala e você abençoa, né, alguém da sua família. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar mais esse trabalho de hoje, um culto muito abençoado. Que essa palavra vocês não esqueçam, né, sempre esteja meditando para que ela não saia do seu coração e do meu coração. Possamos assim sairmos aqui para praticá-la realmente. A gente vai encerrar com oração. Gostaria que o grupo de louvor viesse aqui. Nós vamos ministrar a última música, o último louvor. E aí, durante o louvor, vocês já podem estar orando, agradecendo ao Senhor e pedindo a bênção pelos próximos trabalhos. 18 horas, estaremos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor. Os trabalhos mensais, vocês já sabem. Quarta-feira, os jovens, discipulado, tem sido uma bênção. Quinta-feira, o nosso culto de oração. Sábado de manhã, nós temos aqui o culto muito abençoado. Quarta não vai ter? Quarta é culto, quinta é o jovem. Discipulado jovem. Obrigado aí por vocês terem me lembrado. Eu estava lembrado, cheguei agora e disse errado. Então, quarta-feira é o nosso culto aqui de oração, muito abençoado. Quinta, os de jovem. E sábado, o nosso matinal. Eu vou encerrar com oração. Senhor nosso Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, por esse dia, essa manhã tão abençoada, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá para pregar a Tua palavra, para estarmos aqui reunidos na Tua casa, elevando, Senhor, as nossas súplicas através de oração, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel para conosco, com a Tua igreja, Senhor. Gostaria de pedir em especial para aqueles que estão em casa, Senhor, enfermos, que o Senhor continue curando, que o Senhor continue mostrando o Teu poder na vida deles, Senhor. Obrigado pela recuperação de muitos que têm se recuperado no nome santo de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, e fortalece, Pai, esses que estão desanimados, Senhor, esses que estão em depressão, Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente de cada um, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece, Pai, essas vidas. Ó Deus, ouve, Senhor, a nossa oração. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Está sempre braço
me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar.